A gente vinha falando sobre a questão de fake news, sobre opinião das pessoas e também a crise entre os poderes, que foi tema predominante nas manifestações, os atos do 1º de maio no último domingo. A Jovem Pan acompanhou, o STF e o presidente da República continuam trocando farpas, e para falar mais sobre esse assunto, a crise, as eleições, a gente entrevista agora o ex-ministro da Defesa, ex-deputado, foi também presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia aos telespectadores. Muito obrigado. Ministro, começando por essa discussão que os nossos comentaristas venham fazendo aqui, essa questão das notícias falsas, houve essa manifestação do ministro Barroso recentemente, dizendo que foi alvo de notícias, e a discussão do PL das fake news e a discussão importante nesse ano eleitoral sobre a divulgação das notícias falsas. O senhor já se pronunciou, inclusive, em críticas contra o Supremo, sobre o que o Supremo vem fazendo no país nos últimos tempos. Queria que o senhor se posicionasse em relação a isso também, sobre essa questão de notícias falsas e a expectativa para as eleições, ministro. É um equilíbrio muito difícil, porque você, ao mesmo tempo, procura conter a difamação, a calúnia, a difusão de notícias falsas, mas, ao mesmo tempo, você tem que conter um outro absurdo, que é a censura. Como é que você faz isso? Eu lembro nas últimas eleições para a presidência dos Estados Unidos, eu estava lá na casa do presidente da Câmara dos Deputados, quando o então presidente, no exercício ainda do mandato, o presidente Donald Trump, fazia um pronunciamento em cadeia de televisão a partir da Casa Branca e, de repente, que nós acompanhávamos, acho que pela CNN ou um outro canal, e de repente ele saiu do ar, foi retirado do ar o presidente dos Estados Unidos por uma rede de televisão. Eu disse, olha, se uma rede de televisão, certo, se um órgão privado já tem o poder de censurar a fala do presidente dos Estados Unidos, independentemente do conteúdo, porque se ele estivesse falando algum absurdo, poderia ser corrigido, combatido logo em seguida, mas não, foi simplesmente retirado do ar. E eu vejo aí corporações privadas retirando perfis do ar aleatoriamente, como se fosse um tribunal particular, um tribunal privado. Isso é muito perigoso, talvez até mais perigoso do que a chamada difusão de notícias falsas, porque os difusores dessas notícias falsas não têm o mesmo poder, a mesma capacidade de arbitrar o que deve ser divulgado ou não de uma corporação que tem esse poder distribuído pelo mundo inteiro. Sim. Então, de fato, é uma escolha muito difícil e concordo com aqueles que pensam que tal decisão deve ser atribuição do poder legislativo, de pessoas eleitas pelo povo e não de órgãos do poder, como é, no caso, o judiciário. Nós assumimos que o judiciário é um poder, mas rigorosamente poder cuja origem está no voto popular são o executivo e o legislativo, que, infelizmente, estão no Brasil em uma disputa por espaço e por protagonismo com o poder executivo, que é prejudicial à democracia e ao país. Ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, do PDT. A pergunta agora de Cris Grêmio. Bom dia, ministro. Sem sair muito da esfera das fake news e aproveitando declarações recentes suas na área de meio ambiente, eu queria falar sobre um vídeo que está circulando, especialmente no exterior, produzido aqui no Brasil, em inglês, que já viralizou nas redes sociais, especialmente nos aplicativos de mensagem, e que fala um monte de barbaridades a respeito do Brasil, inclusive que o presidente Bolsonaro está prestes a conseguir aprovar no Congresso leis que vão criar uma bomba climática e colocam o mundo inteiro contra o Brasil, e a gente viu na sequência disso já o ator Leonardo DiCaprio espalhando mais uma fake news e tentando chamar os votos dos nossos jovens para a esquerda porque o presidente Bolsonaro está para disparar uma bomba climática. A gente sabe que é difícil localizar o produtor desse vídeo, mas a polícia tem condições. Seria o caso de entrar na justiça e já pedir ou fazer uma denúncia crime e já pedir uma investigação a respeito?
Olha, eu me deparo com a produção desse tipo de vídeos desde quando fui relator do Código Florestal, que eu enfrentei a pressão desse lobby, desse aparato altamente financiado por recursos internacionais, daqueles que competem com a agricultura brasileira. Essa gente quer fazer do Brasil, mas principalmente da Amazônia, uma espécie de protetorado de organizações não governamentais internacionais a serviço de interesses externos. É evidente. Eu não tenho nada contra as ONGs que prestam serviços humanitários, que dão assistência aos índios, que se preocupam com a proteção das florestas, mas esse tipo de ONG tem que ser separado daquelas que são instrumento de interesses internacionais, que querem imobilizar a Amazônia pelo que ela representa como possibilidade de desenvolvimento do nosso país, da sua fronteira agrícola, da sua fronteira mineral. Então, essas instituições, com muitos recursos, produzem esse tipo de documento, de vídeos, para espalhar no exterior e no Brasil, para, evidentemente, pressionar o judiciário, porque há também um pacote em discussão no judiciário, acho que já teve até o primeiro voto de uma ministra relatora, que também é um escândalo de interferência do judiciário em atos do Poder Executivo. Isso vem acontecendo há muito tempo. E de pressão sobre o Legislativo, que não pode legislar sobre essa matéria, porque esses interesses realmente, e muitas vezes, impedem que isso aconteça. Nós estamos, desde 1988, para regulamentar 2 artigos da Constituição que autorizam mineração em terra indígena, cuja regulamentação já foi tentada nos governos do presidente Sarney, do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, por iniciativa desses poderes executivos, desses 3 presidentes, e nada disso acontece por conta dessa pressão. Ex-ministro Aldo Rebelo, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Ministro, queria pedir sua avaliação sobre o cenário político-eleitoral. O senhor possivelmente pode vir a disputar uma vaga no Senado por São Paulo, no grupo de Ciro Gomes, né, que desponta aí como o 3º colocado nas pesquisas. O senhor acha possível romper a polarização Lula-Bolsonaro e como fazer isso? É possível, desde que esse equilíbrio de forças, como diria o sábio chinês Sun Tzu, você tem um equilíbrio estratégico entre 2 forças. A campanha do atual presidente, do presidente Bolsonaro, e a campanha do PT, do ex-presidente Lula. São os 2 protagonistas que estabelecem na disputa um equilíbrio, com uma ligeira vantagem para o presidente Lula, segundo as pesquisas. Romper esse equilíbrio só com uma nova união de forças, com um novo jogo de forças que a terceira via não conseguiu estabelecer, entrou em declínio, todas as candidaturas da terceira via fracassaram e sobreviveu com algum grau de resistência a candidatura do Ciro Gomes, porque ela é herdeira de uma tradição muito forte no país, que é o trabalhismo, o nacionalismo, do Brizola, do Lula, do Getúlio, do João Goulart. Esse trabalhismo, esse nacionalismo, ele sobrevive na candidatura do Lula, do Ciro. E se o Ciro conseguir unir forças com setores da terceira via, pode se tornar uma candidatura competitiva. Por quê? Porque essa eleição vai ser disputada com base na ampliação da rejeição dos 2 candidatos. O Lula acha que vai para o segundo turno se aumentar a rejeição do Bolsonaro. Bolsonaro acha que vai para o segundo turno se aumentar a rejeição do Lula. A resultante disso, logicamente, é aumentar a rejeição dos 2. E se aumenta a rejeição dos 2, pode liberar as energias para o surgimento de uma alternativa. Como a eleição está muito longe, hoje ela é uma bolha dos iniciados, o povo está preocupado com a sua sobrevivência, isso só o futuro é que poderá definir, porque será uma eleição como aquela final do Campeonato Paulista de 1950, que foi disputada na lama entre o São Paulo e o Palmeiras, e ficou conhecido como o Jogo da Lama, porque todo mundo ficou enlameado. Essa eleição, infelizmente, caminha para ser uma eleição de rejeições, onde o candidato vai olhar para o outro e vai dizer: eu sou ruim, mas você é pior do que eu.
Não é, você é bom e eu sou melhor do que você, que deveria ser o ideal. Não, vai ser assim. Você é ruim, eu sou ruim e você é muito pior. Agora são 7h42. A gente segue a nossa entrevista com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do PDT. Sua pergunta agora, Ricardo Salles. O ministro citava há pouco temas relacionados ao meio ambiente. Aldo, bom dia. Essa discussão bom dia, toda, Ricardo. Essa discussão toda sobre a Amazônia, Pantanal, enfim, que você muito bem colocou, que acaba recebendo muita pressão internacional de interesses econômicos, etc. Mas eu diria até que se soma, eu queria a sua opinião sobre isso, se somam também os opositores ao presidente Bolsonaro, que mesmo sendo brasileiros, não têm pudor em ir ao exterior para falar mal do Brasil e com isso atrapalhar o governo do presidente Bolsonaro, para não deixar que haja mérito nas discussões durante o governo do presidente Bolsonaro. E questões que já deveriam estar sendo resolvidas há muito tempo, como regularização fundiária, como a questão indígena que você conhece bem, Código Florestal que você foi relator e tantos outros temas. Como é que nós fazemos esta composição com estes grupos de brasileiros que estão na academia e até, de certa forma, na parte de negócios, mas que fazem dessa discussão ambiental uma ponta de lança política de ataque ao presidente Bolsonaro? Ministro, em 1 minuto e meio, por gentileza, nosso tempo está espremido, por favor. Ricardo, essa ideologia, esse ambientalismo, ele é universal, ele vem de fora. Aqui ele não é propriamente de esquerda ou de direita. Essa oposição ao Brasil, com base no ambientalismo, ela se exerce contra qualquer governo. É claro que em determinados momentos se junta a oposição ao Brasil com a oposição ao governo, que é o que acontece no atual momento. Mas eu vivi isso, eu sendo integrante da base do governo, lá do presidente Lula, da presidente Dilma, quando fui relator do Código Florestal, enfrentei esse mesmo tipo de pressão, de sabotagem, que tem que ser enfrentado porque esse pessoal é um contraponto, mais do que a um governo, ao interesse nacional, ao interesse do país. E é a partir desse pressuposto que essa gente tem que ser enfrentada e combatida. Por quê? Porque eles têm influência até dentro dos próprios aparatos do governo. Essa gente tem influência nos órgãos ambientais, você foi ministro e sabe disso, tem influência em tudo quanto é lugar. Infelizmente, é isso que acontece no nosso país. Estamos conversando nesta edição do nosso Jornal da Manhã com o ex-ministro Aldo Rebelo, falando sobre inúmeros assuntos, essas questões ambientais. A gente fala também sobre o conflito entre os poderes. O ex-ministro também já se posicionou em relação a críticas que foram feitas ao Supremo Tribunal Federal. A gente segue aqui nesta edição do Jornal da Manhã com a entrevista, com a participação dos nossos comentaristas também nesta discussão que é feita a Jovem Pan, nessa ampla cobertura já desse cenário pré-eleitoral, ouvindo inúmeras lideranças partidárias aqui no país. 7h46. Ministro Aldo Rebelo, do que depende o retorno do trabalho em harmonia no nosso país entre o Executivo e o Judiciário? Em quais principais momentos o senhor acha que o STF, por exemplo, ultrapassou as suas funções? E o senhor se refere à instituição ou a alguns ministros especialmente? É a favor da possibilidade de pedido de impeachment a ministros do Supremo? Não creio que isso resolva o problema, porque o pedido de impeachment é para quê? Para alcançar individualmente um ministro ou outro, quando a questão está na relação, está muito antes, na relação entre o próprio Supremo e os demais poderes. Isso não é uma coisa nova. O que surpreende é que alguns tenham despertado para esse impasse, para esse conflito agora. Eu fui deputado, né, durante muito tempo. Eu lembro quando, no governo do presidente Fernando Henrique, como era a oposição. Você sofria uma derrota no Congresso, você reunia um jornalista da Folha de São Paulo, um representante do Ministério Público, um deputado, e ia ao Supremo recorrer contra uma decisão do Congresso. Ou seja, o Congresso recorria contra o Congresso. E o Supremo se sentia muito à vontade para arbitrar esse conflito, porque era uma parte do parlamento pedindo a nulidade de decisões do próprio parlamento. E isso foi crescendo. Depois, quando saiu o presidente Fernando Henrique, no presidente Lula, esse caminho já estava traçado e continuou a ser reproduzido.
Eu era ministro quando a presidente Dilma desejou nomear como ministro o presidente Lula. No gozo, não tinha condenação, não tinha nada, estava no gozo das suas prerrogativas, dos seus direitos políticos, foi impedida pelo Supremo de nomear um ministro de Estado numa prerrogativa cristalina do Poder Executivo. Em seguida, o presidente Michel Temer foi proibido de nomear uma ministra, a deputada Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson. A pretexto de qualquer coisa, era uma deputada, não tinha condenação, estava no exercício do mandato, mas não, como poderia mais adiante abusar? Foi proibido o presidente Michel. Depois o presidente Michel fez um decreto de indulto, numa atribuição também cristalina do Poder Executivo, foi proibido pelo Supremo. Depois o atual presidente Bolsonaro nomeou um delegado. Não, mas não pode nomear o delegado. Tem algum impedimento? Tem processo administrativo contra o delegado? Não, ele é amigo da família. Mas onde é que está na lei que ser amigo capitula vedação de nomeação? Não, se você usar o cargo para proteger quem quer que seja, amigo ou não, tudo bem, prevaricou, você é processado. Mas antecipar uma decisão do Supremo para proibir um presidente de nomear... Aí vem o Poder Legislativo, estabelece que, além de votar o orçamento, o Poder Legislativo também executa o orçamento. Mas isso é um absurdo, ou seja, em resumo, o que é que aconteceu no Brasil? O esvaziamento do poder mais importante, porque é aquele que concentra a maior expectativa do voto do cidadão, que é o Poder Executivo, foi anulado pelos outros poderes, pelo Legislativo e pelo Judiciário. O presidente da República tem as suas atribuições subtraídas dos demais poderes, e isso estabeleceu um desequilíbrio que não se sustenta, isso fabrica crises sucessivas, seja qual for o governo, de direita, de esquerda, o atual presidente, o ex, o futuro, quem quer que vá governar o Brasil nesse sistema, naturalmente vai se deparar com crises sucessivas, e isso é inaceitável. Não pode o Supremo Tribunal Federal, como instituição necessária, legítima, formada por homens e mulheres preparados, inteligentes, com todas as virtudes, mas não pode abusar das suas prerrogativas. Isso gera crises no país, como a que nós tivemos recentemente, esse arremedo. Como é que você freia a possibilidade dessas crises? Abrindo o processo de impeachment? Não, eu conheço isso. Você faz um impeachment, faz dois, no fim das contas, sabe o que é que aconteceu? Independentemente de quem tenha sofrido o impeachment, seja Collor, seja Dilma, seja lá quem for, o que resultou disso é que o Poder Executivo virou um poder exposto a qualquer aventureiro diz, não, vamos acabar com esse poder, que é o que resta dele, que é o Poder Executivo. Fragilizou-se o Poder Executivo no Brasil. Ou você restabelece os princípios que regem a relação entre os poderes, ou isso não tem solução. Você vai viver de enfrentamento em enfrentamento. Tudo bem, vamos fazer o impeachment do ministro do Supremo. Faz um, faz outro, e qual é o resultado disso? A ampliação da crise. Eu acho, portanto, que impeachment não é solução. Solução é você dizer, nas regras desse jogo, tais atribuições são do Executivo, e ele que responda por elas. Se nomeou ministro, delegado, quem quer que seja, e ele errou, cometeu crime, vai responder. Mas o Supremo não tem o direito de antecipar julgamentos de funções do Poder Executivo. Sinto muito, mas não deve ter essa atribuição. E rapidamente, para fechar a nossa conversa, Cristina Grêmio, a última pergunta. Cris. Eu queria uma opinião sua sobre uma discussão que está surgindo dentro do Congresso, a partir do Congresso, mas já avança pelo Judiciário também, que é a tal história do semipresidencialismo, que é na rabeira disso tudo que você falava aí mesmo, né, ex-ministro, que um poder vai avançando sobre o outro, tira o poder daquele que é o que mais legitimamente tinha a condição de governar, porque foi eleito pelo povo para isso, e aí a gente vê outros poderes falando agora em semipresidencialismo. Isso é um escândalo, pelo amor de Deus. Será possível que as pessoas cogitem de um absurdo desse?
Porque por esse semipresidencialismo, mais do que o parlamentarismo britânico, pelo menos no parlamentarismo britânico, o primeiro-ministro e os demais ministros têm que ser escolhidos dentro do parlamento por gente que foi votada de alguma maneira. Por esse semipresidencialismo, o presidente da República é eleito e o chefe do governo, que chamam de coordenador do governo, na prática o primeiro-ministro, poderá ser qualquer um nomeado pelo Congresso. Então, o que é que vai acontecer na prática, Cris? Você vai ter um presidente da República votado por 80, 90 milhões de brasileiros, que vai ser uma figura decorativa, um chefe de Estado decorativo, e quem vai mandar no governo é alguém que nunca recebeu um voto, que você nunca soube quem é e que vai ser escolhido pelo parlamento. Ou seja, ou, na outra hipótese, um deputado que recebeu 40, 50 mil votos vai mandar no governo no lugar de quem recebeu 80 milhões. Agora você imagina, isso tem condições de dar certo? Isso tem condições de funcionar? Isso tem condições de ser aceito pela população? Ela vai olhar e dizer, não, elegemos ali alguém que teve 70, 80, 90 milhões de votos. Mas ele não vai mandar, não, ele vai ficar no palácio ali para de vez em quando oferecer uma recepção a algum chefe de Estado que ocasionalmente passe por aqui. Não, isso é inaceitável, essas pessoas não podem prosseguir com uma proposta dessa, isso é uma programação, é uma contratação de crises sucessivas. Eu fui deputado durante 24 anos, esses chefes de governo não vão durar 2 meses. Quando ele for nomeado, já começa a articulação para o próximo, para derrubar, mediante qualquer coisa que não seja cumprida. Pode ter absoluta certeza, nesse sistema nosso, tá certo? Você vai ter uma sucessão de governos, pior do que na pior fase da Itália. Aqui nós teremos isso. Ministro... Então, essa coisa não pode prosperar. Ministro Aldo Rebelo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Um abraço. Um abraço.